Bom, e aí você tem forma de quantificar isso, né? As métricas que são determinantes para serem observadas, tá? Você tem esses 6 fatores aí: navegação, transações, audiência, o fator demográfico, opinativo e o relacional, tá? Então nós temos aí nos dados navegacionais, né? São aqueles referentes às trajetórias. Então, taxa de rejeição, né? O dislike, os cliques que são dados, né? Então, a entrada, né? A audiência, no caso, né? As páginas vistas, tá? Os novos visitantes, né? Então, dá para você mensurar quais são os novos visitantes que entram ali, né? Os tags clicados, né? Dentro daqueles links lá que você tem, quais são os clicados, significa que está havendo interesse, né? Produtos vistos, editoriais acessados, né? Então, a questão do conteúdo, do inbound marketing, né? Aonde que esses editoriais são acessados, quantos foram lidos, né? Tempo de acesso, a permanência que as pessoas têm naquele site, né? Horários de acesso também é um fator importante, principalmente quando você quer lançar um produto, fazer uma promoção, qual é o horário mais adequado, né? Depois, os dados transacionais, né, que é o fator de efetivação, né, que envolve aí produtos comprados, produtos desejados, compras repetidas, né, e o ticket médio, né, ou seja, qual é a média que se gasta naquele site, né? Então isso é importante para verificar qual é o perfil de consumo, né, daquele usuário, daqueles clientes, tá? E aí você tem aí também outros fatores importantes a serem avaliados, né, que é os seguidores, né, a quantidade de pessoas que estão lá seguindo. Então isso no YouTube é muito comum se ver, né? Os fãs, aqueles seguidores mais, né, efusivos, né, que tem maior incentivo de estar ali, né? Os membros também, um fator que está ligado aí no Facebook, né? no Twitter, né? Seguidores também você tem no Instagram, né? Impressões de anúncio, tá? Então, se é positivo ou é negativo aquele anúncio, tá? Se teve ali uma boa repercussão, tá? Visualizações de vídeos, né? Então, também é um outro fator que demonstra interesse. Depois nós temos aí os dados demográficos, tá? Nacionalidade, idade, sexo, etnia, educação, que fazem parte para você idealizar, né? Nós falamos, né? Aí fazendo a revisão, aquele conceito de persona, tá? Então isso aqui é importante, os dados demográficos, para você identificar qual é o público de maior interesse naquele site, né? Naquela publicação na rede social, naquela página do Instagram, do Facebook, qual é o meu público, né? Qual é a minha persona, para eu poder criar conteúdo orientado para esse público-alvo, né? Então tem que ter isso em mente para poder conduzir todo o meu conteúdo em função desses critérios, né? Os dados opinativos, né? Voto se eu gostei ou não, like, dislike, né? Fatores aí que estão envolvidos, né? na questão da opinião, né? Saliência de temas, ou seja, temas que tem a ver ou não, né? Que fugiu do tema, fugiu daquele perfil, fugiu daquela persona ou não, né? Então imagina uma persona muito voltada para adolescentes. Aí você vem com um texto muito maduro, com palavras muito sofisticadas, e isso acaba tendo essa disfunção, essa saliência aí de temas, né? E os dados relacionais, né? O tamanho da rede, a centralidade, os comentários aí recebidos, tá? Então, fatores importantes na hora de levar em consideração os diversos elementos aí de mensuração, tá? Lembrando o seguinte, né? Que você tem os dados, que é a coleta, né? Então toda essa movimentação que está sendo feita ali, né? Então um comentário ou uma curtida, né? Isso é um dado que está entrando, não quer dizer nada, tá? Quando passa a ter mais função para minha tomada de decisão? Quando eu transformo esses dados em informação. E de que maneira eu transformo esses dados em informação? Quando eu cruzo esses dados quando eu cruzo vários tipos de dados, né? Então nós falamos aqui, né, da curtida, né, dos comentários, de se fazer como é que é?
você curtir, comentar e compartilhar, né, acesso a um determinado vídeo, né, acesso a uma live. Então, tudo isso são dados. Tá? Quando se transforma em informação? Quando esses dados se transformam agora em venda. Olha, tantas curtidas, eu tenho tantas vendas. Né? De tantas pessoas, de tantos acessos ao meu site, isso vai implicar em tantas vendas. Né? Então você passa agora a ter um controle sobre o comportamento dos potenciais clientes que acessam as redes sociais, que acessam os sites da empresa. Tá? Então você passa a ter agora informação, sabe o seguinte, olha, com tantos comentários, isso vai implicar aí em tantas vendas. Você passa a ter informação, você passa agora a saber qual é o seu público-alvo, qual é a sua persona, que tipo de conteúdo você deve produzir, né? Então você passa agora a ter informações, tá? E conhecimento é o quê? Quando você passa agora a tomar decisões em função disso. Olha, então se eu tenho esse tipo de público, eu tenho que construir agora esse tipo de conteúdo. Aquele tipo de promoção, ela é mais interessante ser feita no horário tal, tá? Então passa agora a ter um conhecimento sobre o meu negócio, como que o meu negócio está tendo uma repercussão dentro do ambiente virtual, tá? Então são fatores aí, né, que eu devo levar em consideração na hora de tomar a minha decisão, né? Então o conhecimento é você tomar decisões cercado, baseado, né, fundamentado naqueles dados que são colhidos lá no comportamento dos consumidores. Tá bom? Então, é importante que tenha esse tipo de compreensão sobre, né, a necessidade de se construir métricas para poder, então, orientar o seu processo decisório. Bom, e exemplos aí, né, disso que a gente está falando dos dados, né? Então, 500 cliques, né, 515 vendas, tá? E aí, informação, 3% de conversão de cliques em vendas, né? A questão do lucro, tá? Então, você tem aí, né, um exemplo daquilo que a gente falou no slide passado. Bom, então, nesse sentido, a mensuração não é apenas coletar as métricas, apenas para reportar resultados, tá? Não é algo que deve ser feito somente depois de realização das ações, né? Muito pelo contrário, é importante até você criar métricas no planejamento, né? Não é feito somente por estatísticos, né? E é difícil ser realizado, não, né? Então a mensuração ela deve ser, né? Ela usar os dados e métricas de forma criativa, além do óbvio, né? Então como que você pega isso e compreende melhor o seu público-alvo, né? Utiliza antes, durante e depois da gestão da comunicação, né? Então a questão do planejamento, ajuste, que é o durante e o depois, para você pensar uma nova forma de ação, né? Para reportar os resultados, mas também para planejamento, pesquisa, otimização e aprendizado, né? A gente tem que entender que esse processo é um processo de constante aprendizado, até porque as pessoas mudam de gosto, estão mudando de orientação muito rapidamente, né? Então, isso tem que ser muito bem aceito, né? Assimilado pelas pessoas, tá? É possível de ser realizado por qualquer comunicador com conhecimento básico de matemática, né? Então, né, são uma planilha Excel, você consegue aí mensurar, fazer gráficos para poder orientar o seu processo decisório, né? E, portanto, é fácil de ser realizado apenas você buscando aí, né, saber fazer esse cruzamento que não é tão complexo. Bom, e aí, não importa o quão difuso o sistema de mensuração né, ainda assim é uma mensuração que se diz mais do que você sabia antes, né? Então, isso aí é fundamental, você ter esse olhar sobre o desempenho, né, a movimentação, o comportamento, né, que o seu público está tendo em relação a determinadas ações que você pratica nas redes sociais ou nas mídias sociais.